Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegamos à nossa segunda videoaula do nosso curso online gratuito Meu Bolo Perfeito em 5 dias. Aqui durante este evento eu estou mostrando para vocês em passo a passo tudo o que você precisa fazer para produzir e vender o seu bolo perfeito em até 5 dias. Bom, gente, hoje então, segunda videoaula. Ontem foi a nossa aula 1, onde eu ensinei a melhor massa amanteigada do mundo. A gente saborizou a massa base branca de 3 formas. Então ali acabou qualquer desculpa de não sei fazer uma boa massa, Mahara, o meu problema é a massa estruturada. Pois eu ensinei absolutamente tudo na aula 1. Então se você não assistiu a aula 1, é importante que você vá lá e assista. Pode pausar essa aula e ir lá assistir a aula 1, ela é muito importante. Teve dicas importantes, truques que eu falei na aula 1 e que eu não vou falar na aula 2. Combinado? Então é importante essa sequência. Então, massa estruturada já foi. Hoje a gente vai aprender, né, o recheio. O recheio ele também faz parte da estruturação do bolo perfeito, né? Sem uma massa estruturada, sem um recheio estruturado e no ponto correto, a gente não consegue ter segurança para fazer a decoração no nosso bolo. A gente não tem estrutura para fazer a decoração e quando a gente não tem estrutura, a gente corre o risco de ter um bolo desmoronando, recheio vazando, chantilly rachando. Então é por isso que é importante a raiz, né? A parte interna do nosso bolo, ela tem que estar perfeita. Não tem coisa mais incrível no mundo da confeitaria que é você, depois de prensar o seu bolo, você desenformar ele e ver que tá seguro, que tá firme, que ali você pode colocar qualquer cobertura que ele vai segurar, né? Essa é uma das melhores sensações que tem para confeiteira que está iniciando na confeitaria, né? Eu quando comecei a ver meus bolos bem estruturados, era uma segurança, uma tranquilidade. Poderia sair para fazer uma entrega que tivesse que andar de carro 2 horas. Eu tinha certeza que meu bolo estava seguro e bem estruturado. Então isso não tem dinheiro no mundo que pague. Então, e você está aprendendo isso aqui no nosso curso, está tendo acesso gratuitamente a essa solução para o teu problema de recheio mole, recheio estruturado, uma massa estruturada de verdade. Então, você está tendo acesso a isso, coloquem em prática. Já teve muitas pessoas que me marcaram lá na postagem da massa, né? Teve gente que fez ela toda red velvet, teve gente que fez toda de churros, toda saborizada com pasta de morango, utilizaram outras técnicas de saborização também utilizando a nossa massa base. E isso é muito gratificante, ver vocês colocarem em prática, certo? E agora, nós vamos falar sobre recheio, estrutura, acabar com um dos problemas, né, que mais fazem as confeiteiras desistir, que é o ponto do recheio, né? Assusta a gente. Tem gente que acha que chegou no ponto, mas não chegou, né? Tem gente que fica insegura, desliga o fogo, tira o recheio, mas enquanto tá raspando lá a panela e botando o recheio para dentro da panelinha, internamente eu sei que você tá ali, ó, insegura. Será que tá no ponto certo mesmo? Será que quando eu desenformar não vai começar a desandar? Então nessa aula aqui eu vou tirar esse teu sentimento de insegurança. Aqui você vai se sentir segura com o recheio. Você vai ter certeza que esse bolo vai aguentar horas, se for necessário, fora da geladeira, que ele não vai desandar. Ele não vai quebrar, ele não vai desmontar. Podem ficar seguros quanto a isso, que é o que eu vou ensinar para vocês nessa aula de hoje, certo? Mas antes, chegou um momento muito importante da nossa segunda videoaula, que é, vou passar todas as informações agora do nosso lançamento da Escola de Bolos 4.0, o melhor curso online para iniciantes na confeitaria do Brasil. Isso mesmo, eu garanto. Esse curso tem tudo que um iniciante precisa. Sabe aquela insegurança de iniciante que eu já passei, talvez você esteja passando agora? Aquela insegurança de não sei por onde começar, Mahara. Aqui na minha região eu não sei com qual decoração eu começo, qual massa eu utilizo, se eu utilizo massa amanteigada, base de óleo, chiffon, se eu uso pão de ló. Eu não sei trabalhar com bicos.
eu me sinto insegura na divulgação, aí eu não sei vender, né? Eu não sei como me comportar nas redes sociais para vender mais. Eu não sei colocar preço, Mahara, já tive muito prejuízo com os bolos, por isso que eu já quase desisti. Então, dentro da escola de bolos 4.0, você vai eliminar todos esses teus problemas. Tudo que, se esses problemas fizeram você desistir até então da confeitaria, ou fizeram com que você fosse aquela confeiteira que trabalha 2 semanas, para mais 2. Pega uma encomenda uma vez na semana, 3 bolinhos por mês, né? Quando surge uma encomenda você faz. Às vezes surge alguma encomenda por falta de prática e de confiança você nega. E assim você vai deixando cada vez mais de lado o teu sonho de iniciar na confeitaria, de ser uma confeiteira confiante aí na tua região, né? Viver dos bolos, trazer mais renda para tua família, poder trabalhar perto dos teus filhos, das tuas crianças, que é tão importante hoje em dia para a mulher, para dona de casa. Então, esse curso, ele abraça essa pessoa, essa mãe que está querendo começar, essa mãe que teve que largar do serviço que tanto gostava para cuidar dos seus filhos, essa mãe que tem uma rotina onde ela tem que abraçar o mundo, né? Essa dona de casa que passa o dia inteiro em função da sua família, mas também gostaria de ter a sua renda, né? Aquela mulher que não quer estar pedindo, né, dinheiro para o esposo o tempo todo, que quer ter o seu dinheirinho para comprar suas coisas. Aquela pessoa que tem aquela vontade desde criança de trabalhar com bolos, né? De repente viu a avó, viu a mãe fazendo bolos, trabalhando com alimentação e sempre teve dentro de si aquela vontade de iniciar na confeitaria. Aquele homem que não se encaixou no mercado de trabalho, que também lá dentro sempre teve a vontade de trabalhar com confeitaria, mas talvez não se sentiu aceito, sentiu que não tinha uma linguagem de ensino para ele também, né? Receitas fáceis, simples, né? Às vezes é um homem que nem quer trabalhar com bolos super sofisticados, quer trabalhar com bico, quer trabalhar com decoração de bico. Lá dentro da Escola de Bolos 4.0, vocês irão encontrar tudo isso. É o curso perfeito para quem tá, ó, tremendo a mãozinha para iniciar, empreender, né? Começar a empreender com bolo, mas estava com medo todo esse tempo, né? Não se sentia incluído em algum lugar para ter essa aprendizagem, né? Para passar por esse processo de aprendizagem. Então, a Escola de Bolo é para você, confeiteiro e confeiteira iniciante, que quer viver o sonho, né? De iniciar na confeitaria e poder empreender, crescer um negócio mês a mês com a venda de bolos decorados aí na sua casa, com o que você já tem aí na sua casa, aprendendo o que vai ter lá dentro do nosso curso. Agora deixa eu falar um pouquinho do curso por dentro, tá? Escola 4.0, por quê? Porque 4.0, 4 em 1, porque são 4 cursos, tá? 4 cursos de confeitaria lá dentro. Vou começar falando pelo cursinho que a Mahara começou, que eu iniciei na confeitaria. Mini tortas, né? Mini tortas, por que eu não eliminei as mini tortas ainda, se ela é um curso mais antigo? Porque as mini tortas é o meu xodó, gente. Mini tortas é a maneira que eu comecei na confeitaria. Não poderia deixar de fora as mini tortas, não poderia tirar os vídeos, por mais antigos que eles sejam, eles impactam ainda a vida das pessoas. Tem gente que se sente familiarizada com aqueles vídeos lá, aqueles antiguinhos. A Mahara também de uma maneira diferente ensinando, né? Com a câmera não tão boa quanto vocês vão ter acesso aqui, estão tendo acesso aqui ao nosso curso gratuito também. Então lá eu quis manter, para manter a essência da Mahara lá do início. Mahara iniciante que começou com as mini tortas. E tem gente que quer aprender a fazer mini torta exatamente como eu fazia lá atrás. Então a gente manteve o curso de mini tortas também, para que vocês tenham acesso aos primeiros conteúdos da Mahara lá, aquelas mini tortinhas que eu vendia todo dia, tá? Era carro-chefe no meu negócio essas mini tortas. Tem também o curso da Escola de Bolos, né? A Escola de Bolos, que foi o meu primeiro curso maior de confeitaria que eu lancei, e ali eu transformei vidas de muitas pessoas, né? Tem alunas que se identificam mais com o meu curso da Escola de Bolos do que com cursos mais sofisticados, porque ali é uma linguagem mais fácil, né? A Mahara usa utensílios que vocês também, os mesmos que vocês têm aí na casa de vocês, então
tem uma proximidade muito grande com a confeiteria iniciante. Tem também o Bolos de Sucesso, que é um curso um pouco mais sofisticado, até porque não é porque você vai estar entrando para um curso de iniciante que você não quer aprender algumas técnicas diferentes, né? Então eu também pensei nisso e tem o Bolos de Sucesso lá, que é um curso excelente. Tem 15 modelos de decorações de bolos de todos os tipos que vocês podem imaginar, né? É um curso mais clean, para você avançar um pouquinho depois que você já tiver mais craque na decoração dos bolos. Ah, eu quero aprender uma técnica diferente? Tem também lá dentro no Bolos de Sucesso. E tem também, né, a escola, o 4.0, né, que é o último, que é praticamente um curso separado que eu gravei só sobre bico de confeitar, tá? Então você vai aprender o movimento dos bicos, você vai aprender 11 decorações de bolos que eu já gravei e tá lá tudo liberado para quem entrar no nosso curso amanhã. E vai ter mais 4 decorações surpresa que eu vou liberar para quem entrar para essa turma, tá? Quem entrar para a turma que vai abrir as inscrições amanhã vai ter acesso a essas 4 decorações surpresas que eu tô preparando e também tem bolo de andar nessas decorações, tá? Então, esse 4.0 que eu gravei foi focado em movimento. Sabe, é como se você estivesse aqui no meu ateliê, na minha cozinha, olhando o movimento que eu estou fazendo com o bico de confeitar. E eu separei também, gente, decorações fáceis. Mahara, tu vai ensinar decoração com bico, mas é muito difícil, de repente vai tomar muito tempo de produção fazer um bolo decorado com vários bicos. Fica tranquila, eu sei exatamente o que vocês precisam. Quem está iniciando na confeitaria, eu sei o que está precisando. Então eu separei modelos de bolos fáceis, todos com bico de confeitar, sim, mas todos fáceis, totalmente possível, mesmo para quem vai fazer o primeiro bolo decorado. Então a gente trouxe o curso todo repaginado para vocês com essas decorações maravilhosas. Lembrando que a escola de bolo, que é o mesmo 3.0, né, que tá cheio de videoaula já, também tá tudo lá dentro. Então, o que eu posso adiantar para vocês? Mais de 100 videoaulas, diversas apostilas incríveis. Tem apostila de recheios, apostila de massas, marketing, precificação, tudo sobre chantilly e chantininho. As decorações dos bolos em passo a passo também estão nas apostilas. Gente, é um mundo encantado para quem está iniciando na confeitaria, é o local que o iniciante tem que estar para aprender. Outra coisa que eu preparei para você que entrar para essa turma de amanhã, bônus exclusivos. A gente personalizou uma apostila novinha sobre esses 15 modelos de bolos que a gente vai fazer as decorações, então vai ter lá em passo a passo na apostila, tá? As decorações, as apostilas estão também novas, atualizadas. Tem também a apostila de bento cake, que a gente resolveu liberar para essa turma também. Bento cake ainda está muito em alta e vai permanecer em alta por um bom tempo, são mini bolinhos, então tem uma apostila com um vasto conteúdo só sobre bento cake, decoração, massa, recheio, coberturas, as decorações. Vocês vão ter acesso a essa apostila também. Tem um bônus também muito especial que eu preparei para vocês, que é quando a confeiteira começa e ela fica muito perdida, né? Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente começa? Aí, será que eu vou conseguir realmente ganhar dinheiro? Porque não adianta só amar o que a gente faz. Um negócio, ele precisa de lucro, né, gente? Eu sou muito sincera com vocês. Por mais que vocês amem a confeitaria, se o negócio de vocês não lucrar, não adianta de nada, vocês não vão conseguir viver de fato da confeitaria sem lucro. Então, pensando nessa dificuldade de vocês, né, nesse medo que vocês têm de não conseguir, de fato, fazer uma renda com a confeitaria, a gente desenvolveu uma apostila e essa apostila é como eu faço R$1.000 em 30 dias. Isso mesmo, você já pode faturar R$1.000 colocando em prática tudo que vai estar nessa apostila especial. Nessa apostila, R$1.000 em 30 dias como confeiteira. Esse bônus tá o ouro, gente, tá incrível. E também teremos um bônus surpresa, em que a gente vai falar sobre esse bônus exclusivo lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Então fiquem atentos que vai ter mais um bônus exclusivo para essa turma da Escola de Bolos 4.0. Gente, é muita coisa.
Mais de 100 videoaulas, diversas apostilas, vários módulos, infinitas decorações de bolo para você de fato iniciar na confeitaria aí na tua casa, podendo me assistir do teu celular, do teu tablet, do teu computador e ir fazendo o movimento com o bico, me olhando e do lado fazendo o movimento. Não tem como não aprender. Além de tudo isso, nosso curso também conta com certificado. Após você concluir todos os módulos, um certificado lindo e maravilhoso para você pendurar ele aí na sua cozinha ou no seu ateliê, no seu escritório, para você comprovar que fez, né, que se tornou uma aluna oficial da Mahara Bortolotti. Enfim, é um curso perfeito para você que está iniciando na confeitaria e está se sentindo sem rumo. Tem vontade de iniciar, mas se sente inseguro, não sabe por onde começar. Amanhã, às 6 horas da manhã, a gente vai liberar o link de compra para você fazer a sua inscrição e se tornar um aluno oficial da Mahara Bortolotti. Amanhã, às 6 horas da manhã, o administrador do grupo vai liberar o link de compra e você, enfim, vai poder fazer a sua inscrição e se tornar uma aluna oficial. Não perca essa oportunidade única. Como eu falei para vocês na outra aula, não é à toa que você está aqui dentro desse grupo e resolveu aprender comigo um pouco sobre confeitaria. Esse curso ele tá transformador. Já transformamos milhares de vidas com a Escola de Bolo na versão antiga. Essa versão ficou um espetáculo. Eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Vai ter gente que vai sair com a vida transformada de dentro deste curso. Então amanhã é o grande dia, iremos liberar as inscrições. Fique atento se você quer fazer parte desse novo grupo de alunas da Mahara Bortolotti e amanhã esteja a postos às 6 horas da manhã para fazer a tua inscrição. Mahara, um curso deste tamanho, né, que o iniciante tanto estava esperando para comprar. Vai ser muito caro? Será que eu vou ter condições de comprar um curso desse? Olha quantos bônus, até bônus surpresa vai ter. Quer dizer, tu nem falou todos os bônus ainda, tem mais coisa por vir. Certificado, curso completo, suporte por 1 ano, tudo isso. Tudo isso. A gente tinha pensado no valor, a gente poderia vender esse curso com mais de 100 videoaulas por 997 se a gente quisesse, né? O curso vale isso. É a minha experiência de iniciante até lotar a minha agenda de encomendas que tá ali dentro, né? Mas a gente resolveu, não, vamos baixar o preço, a gente quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. 697 foi um valor que a gente pensou muito. 697 tava ok, as pessoas poderiam parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tem agora a opção de boleto, Pix, né? Mas 697 para os confeiteiros iniciantes, donas de casa, mães, pais que estão querendo iniciar na confeitaria e encontram tanta dificuldade, né? Jovens, às vezes, de 14, 15 anos querem começar na confeitaria. 697 não é o preço para vocês, né? Não é, dessa maneira a gente não ia conseguir ajudar tantos iniciantes. Então, pensando nisso, a gente resolveu baixar o preço e de 697, que seria o valor oficial, a gente vai dar R$500 de desconto. Isso mesmo. Com R$500 de desconto, você vai conseguir fazer a tua inscrição amanhã na Escola de Bolos 4.0. O valor do curso vai ficar R$197. De 697 por 197. Gente, menos de R$200 por um curso deste patamar, deste nível, dessa dimensão, com tantas aulas, com tanto aprendizado, com tanto ensino. Vocês não podem perder essa oportunidade. Vocês ainda vão poder parcelar no cartão de crédito, tem a opção 197 à vista, no boleto bancário ou no Pix, ou você pode optar pela opção de parcelamento no cartão de crédito, que você pode fazer em até 12 vezes. Mahara, não tô acreditando, Mahara. R$500 de desconto, eu tava contando que ia ser 500. Tem um monte de gente que tava perguntando, Mahara, esse vai ser 497, 597? Gente,
R$197 por tudo isso. R$197 para você dar aquele pontapé inicial no teu negócio. R$197. Quanto que vale a transformação para você? Quanto que vale iniciar na confeitaria de maneira segura, que você sinta que você faz parte de um lugar onde você vai aprender de verdade a confeitaria? E todas as dificuldades que um iniciante também enfrenta. Então, não perca essa oportunidade. Amanhã a gente abre as inscrições para a Escola de Bolos 4.0, 4 em 1, certo? Pessoal, então, como eu havia prometido, agora eu vou passar um pouquinho do que vocês vão ver lá dentro do nosso curso Escola de Bolos 4.0. Teremos então um bolo todo com bico 1M da Wilton, bolo de rosetas, lindo e maravilhoso, com pérolas. Teremos em passo a passo, onde a gente separou cada detalhe em cada videoaula, um bolo de 2 andares, lindo e maravilhoso, todo em chantilly, lindo, toda a parte de estruturação. Teremos um bolo todo feito com o bico 4B, tá? Cheio de borboletas, lindo. Teremos bolos para o Dia das Mães, modelo também onde a gente utilizou 2 bicos de confeitar. Teremos bolo cesto de rosetas, olha que lindo esse modelo, com várias cores. É um bolo que a gente praticamente fez todo ele com bico 1M da Wilton. Teremos bolo também feito com bico 4B. Olha que lindos tons, né, de azul, azul marinho, lilás, cheio de borboletas. Esse modelo você pode fazer para qualquer data comemorativa. Teremos modelo de bolo também para formatura, né, o famoso Glow Cake na cor preta, né, que vocês têm muita dificuldade. Teremos também modelo de bolo infantil do Hulk, olha que lindo a sobreposição de chantilly. Lembrando que tudo aqui é feito em chantilly e chantininho. Teremos bolo drip dourado, olha que lindo que ficou esse tom de azul. É mais fácil do que vocês imaginam chegar nesse tom de azul. Teremos este bolo aqui delicadíssimo, todo em pérolas lá, espatulado, onde a gente utilizou os bicos menores, né? Bico 22, bico 32, bico 18, né? Fica muito delicado esse modelo de bolo. Teremos mais bolo infantil também no tema circo. Olha que lindo que ficou esse bolo, bem colorido, onde você pode estar trazendo também para bolos de mêsversário, 1 aninho. Teremos os bolos, né, pequenininhos, aqueles retangulares, aqueles que são feitos na caixa de leite, né? Hoje em dia tem uma saída muito grande, né? Fácil de fazer e também fica bem bonita a decoração. Teremos mais opção também para o Dia das Mães. Teremos também modelos do bolo cordinha. Olha que lindo esse de feliz aniversário. Todo feito com o bico 4B, né? Todo no desenho de cordinha. Olha que lindo. Gente, esses bolos e muito mais, mas muito mais mesmo, vocês vão encontrar dentro do nosso curso completo Escola de Bolos 4.0, 4 em 1. Aqui eu mostrei apenas um pouquinho de tudo que vai ter lá dentro do curso mais completo de confeitaria para iniciantes das redes sociais. Então agora vamos para a nossa videoaula. Bom, pessoal, agora que chegamos na aula do recheio, a gente vai começar já fazendo um recheio aqui base, tá? A gente vai colocar na panela uma latinha de leite condensado ou uma caixinha, tá? Vocês que gostam de ficar curiosas, né? Gostam de ficar perguntando, Mahara, qual marca do leite condensado, né? Vocês sempre querem saber a marca. Então hoje aqui a gente tá usando Piracanjuba, tá? Hoje eu não tô usando moça, eu uso de costume o moça, mas hoje a gente tá usando Piracanjuba. Tá bem lindo o leite condensado, ó, da Piracanjuba. Mas pode usar moça, que eu gosto muito. Itambé, gosto muito. Quando eu iniciei na confeitaria, eu usei por muito tempo Italac também. Não sei como é que está a composição dele nos tempos atuais, mas também utilizei bastante, tá? Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Não precisa tirar o sorinho, tá? Pode ser com o sorinho mesmo. Vou dar uma leve misturada aqui no leite condensado e o creme de leite. Aqui, gente, muito importante, a minha panela é da Neoflan, tá? A marca Neoflan.
Vocês vão perguntar milhares de vezes a marca da panela da Mahara, Neoflan, tá? É uma panela de fundo grosso, então por isso que eu não coloquei manteiga aqui. Se a minha panela fosse fininha, que nem ela era lá antigamente quando eu comecei, tinha uma panela bem fininha, aí sim é necessário a gente colocar aquela colherzinha de sopa de manteiga sem sal ou margarina sem sal, tá? Que daí essa manteiga ou essa margarina ajuda a evitar de queimar o fundo da panela, tá? Isso em situação de panela muito fininha, tá, gente? Não é o caso da minha panela hoje, tá? Mas se for o caso da sua panela, você coloca. Aqui, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem muita gente que tá me assistindo, participando de um curso gratuito meu pela primeira vez, né? Tá me conhecendo agora, né? Não fujam, não se assustem. A prof fala demais, mas ela ensina muito, tá? Então aqui, ó, o que vocês precisam entender? Aqui, leite condensado e creme de leite é a base, tá? É a base para qualquer recheio de brigadeiro. A partir daqui, você cria qualquer sabor. Mahara, por que tá escolhendo as bases? Tu escolheu receita de massa base, agora tá falando de recheio base. Porque eu quero facilitar a vida de vocês. Quem tá iniciando precisa de bases, tanto para massa quanto para recheio. Precisa aprender aquele básico bem feito. Eu tenho falado muito nas minhas redes sociais sobre isso. Aprenda a fazer um básico extraordinário que você já sai na frente de milhares. As pessoas estão carentes do básico bem feito. Você não acha uma pessoa que faça um bolinho decorado básico, mas que esse bolo seja perfeito da primeira garfada à última. Ou seja, massa gostosa, recheio gostoso, cobertura gostosa e uma decoração clássica, mas bem feita. Não se acha isso, gente. As pessoas não conseguem ter tudo isso num produto só. Então, se você conseguir fazer o básico muito bem feito, você já saiu na frente. Você pode perder essa neurose de que precisa fazer algo extraordinário. O extraordinário que você tem que fazer é o simples extraordinário. Tá? Então eu tô muito focando nisso com vocês porque eu sei que isso pode ser um baita diferencial e às vezes você tá se distraindo, querendo aprender técnicas diferentes, né? Coberturas que estão aprendendo lá nos Estados Unidos. Isso aqui não vai fazer diferença para você. Que tá começando na confeitaria, não vai fazer. Escutem o que eu tô falando. O básico pode ser o pulo do gato do teu negócio, tá? Então, a partir dessa base, agora, você poderia criar o brigadeiro branco, né? O brigadeiro branco aqui já tem, ó, só leite condensado e creme de leite já dá o brigadeiro branco. Você poderia criar o de ninho, só acrescentar 5 colheres de sopa de ninho. Você poderia criar o brigadeiro tradicional de chocolate, só acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate 50%. Você poderia criar um brigadeiro saborizado com pasta saborizante. Depois do brigadeiro pronto, depois do recheio pronto e frio, é só colocar a pasta saborizante e saborizar, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês aqui mais pro final da aula também, como saborizar o brigadeiro branco, tá? Agora que eu já tenho a base pronta, eu vou acrescentar aqui canela, porque eu quero saborizar de canela. A partir da base, eu faço o sabor que eu quero, lembra? Então aqui, eu vou saborizar aqui. Vou botar uma colher de sopa bem rasinha de canela, tá? Quem assistiu a nossa aula sabe que a gente fez uma camada de massa de churros, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por canela. Agora que eu coloquei a canela aqui, eu vou ligar meu fogãozinho aqui, ó. Potência média, tá? Potência média, Mahara, eu ouvi a vida toda que a gente tinha que fazer em fogo baixo o recheio. E aí é que tá o problema. Por quê? Quando você vê um professor ou alguma aula na internet falando faça em fogo baixo, geralmente a gente tá usando o quê? Um fogão de boa qualidade, né? Esses daqui que esquenta muito. Ou um fogão eletrônico também que esquenta muito, né? Porque a gente está trabalhando com equipamentos já de ponta, né? Equipamentos próprios para gravação. Então, eles são fortes, eles são potentes. E aí, o que acontece? A pessoa, o aluno iniciante, está fazendo em casa, está fazendo no quê? No que a Mahara começou? Fogãozinho de 4 bocas que o Daniel já tinha há 10 anos,
né? Era nesse fogãozinho que eu comecei. Ele tinha a mesma potência de um fogão desse, do outro aqui, o eletrônico que a gente tem aqui no ateliê, ou de um profissional? Não tinha. Aí o que acontece? Eu também fazia no fogo baixo os meus recheios, queria fazer no fogo baixo, e aí o que acontecia? O meu fogão não tinha uma potência forte. O fogo baixo do meu fogão, que já tinha mais de 10 anos de vida, era muito baixo, né? Era sem força. E aí o que acontecia? Eu acabava ficando mais tempo do que deveria com o recheio no fogo. Aí o que acontece quando a gente passa mais tempo do que deveria com o recheio no fogo? Esse recheio, ele passa do ponto. E quando o recheio passa do ponto, ele vira um puxa. E isso é para qualquer recheio com base de brigadeiro. Passou do ponto, ficou tempo demais mexendo, ele vira um puxa. Então, para você, iniciante, que está com seu fogãozinho mais simples, a chama não é tão forte, você pode e deve começar a fazer os seus recheios com a chama na potência média, fogo médio, tá? Pode fazer sem medo, sem medo. Não vai queimar e você vai chegar no ponto correto do recheio no tempo certo, tá bom? Então aqui agora eu coloquei só um pouquinho de canela, olha, ele ficou com os pingadinhos da canela. E agora aqui a gente vai seguir mexendo até chegar no ponto que eu considero o ponto correto do recheio, que eu vou ensinar pra vocês e vocês nunca mais vão errar, tá? Então vamos lá, seguimos mexendo aqui. Gente, então aqui, ó, quando chegou nesse ponto, é o ponto perfeito, ó. Ele perde um pouquinho a força, né, pra borbulhar, ó, você vai raspando, ele vai se soltando do fundo, mas o principal pra você saber que chegou no ponto é isso aqui, ó. Eu levanto o meu recheio, solto, ó, e ele vai parando em cima, ó. Ele não afunda mais, ó. Ele para em cima, os morrinhos vão parando em cima, tá? Esse é o ponto, ó. Tá denso, tá grosso e tá parando em cima, ó. Não tem mais ele nem cai em fio reto mais da espátula, ó. Começa a cair em pedaços e vai formando os blocos em cima do recheio. Esse aqui é o ponto. Se não chegou nisso daqui, o morrinho tá se deitando, tá se abrindo em cima, ainda não chegou no ponto, você mexe mais um pouquinho, tá? Chegou nisso, de formar morros bem direitinho em cima, sem afundar nada, chegou no ponto. Então esse aqui é o momento do ponto perfeito, para você nunca mais ficar com medo do recheio vazar, do recheio não ter ficado estruturado. Aqui ele tá super estruturado. Vou desligar. Depois que o meu recheio tá pronto, o que eu faço? Eu tiro, ó, ele ficou com umas pintinho pretinho, que é da canela, tá? Olha que lindo, olha que maravilhoso. Já tá bem estruturado aqui dentro da panela, ó, nem esfriou ainda. Agora a gente pega e passa imediatamente para um refratário. Ó, meu recheio tirei, tá aqui, maravilhoso. O que eu faço? Depois que a gente tira o recheio da panela, imediatamente a gente cobre esse recheio com plástico filme ou com um saquinho, certo? Bom, pessoal, aqui então o nosso recheio de brigadeiro de canela tá pronto, certo? Lembrando que poderia ter sido branco ou qualquer outro sabor que vocês queiram. Depois eu tenho aqui um de ninho que eu fiz do mesmo jeito deste daqui. Ó, vou mostrar pra vocês aqui já, ó. Ó. Aqui eu tenho um de ninho, ó. Olha que lindo. Ó, do mesmo jeito que a gente fez esse aqui, só que eu coloquei o ninho em pó, tá? Então, ó. Certo? Agora vamos pro nosso recheio que não vai ao fogo. Agora a gente vai partir para o recheio base de ganache, tá? Eu sei que vocês pedem muito, né? Tem muita dificuldade, não sabe a quantidade de creme de leite que bota, quantidade de chocolate. Mas vamos partir do princípio. A ganache para recheio, eu indico que vocês sempre utilizem o chocolate puro, tá? Como assim, Mahara? Que vocês não utilizem cobertura fracionada. Por quê? A cobertura fracionada, ela tem uma secagem diferente, ela tem uma textura diferente, um brilho diferente. E ela se comporta diferente no ganache. Então, se você fizer com a cobertura fracionada, talvez não fique na mesma textura do chocolate. Mas se você quer testar com a cobertura fracionada, você pode, certo? Então, vou começar fazendo o ao leite primeiro. Então, vou colocar aqui, ó,
300 gramas de chocolate ao leite, certo? E vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter por completo. Depois eu vou acrescentar 300 gramas de creme de leite. Eu estou usando o creme de leite de caixinha, mas se você quiser pode utilizar também o creme culinário, que também vai fazer uma boa substituição aqui do creme de leite, se você quiser, tá? Então vamos lá, derreter o chocolate ao leite. Ó, pessoal, vocês vão perguntar qual foi o que eu usei aqui. Às vezes vocês perguntam por causa do brilho, né? Ó, eu utilizei esse aqui, chocolate ao leite da Unique Harold, tá? Ó, 35% de cacau, vai ficar mais fraquinho, tá? Mostrando porque vocês sempre perguntam. E como ficou muito brilhante, né, ó, olha que lindo. Derreti, o que que eu vou fazer agora? Vou adicionando aos poucos o creme de leite, tá? Então vamos lá, 300 gramas de creme de leite. Deixa eu já falar mais uma dica para vocês aqui, que vocês podem fazer também ao contrário. Vocês podem aquecer esse creme de leite no micro-ondas, se vocês quiserem. Aquecer bem aquecido, tá? E depois pegar esse creme de leite bem quente e colocar em cima do chocolate e misturando até o chocolate ir se derretendo, tá? Dá pra fazer das duas maneiras, nenhuma está errada. As duas vão dar o mesmo resultado. Então vamos misturar aqui agora. E olha que coisa maravilhosa que eu vou falar pra vocês. Essa ganache aqui que eu tô ensinando, principalmente focada em recheio, né? Porque ganache é um recheio muito rico, muito gostoso. Ninguém deixa ganache no prato nos bolos de aniversário que vai ganache, né, gente? Então, você pode usar também, não só como recheio, mas também como cobertura. Vai ficar uma cobertura mais suave, vai. Mais molinha, né? Mas você pode usar também como cobertura, tá? Não tem como esquecer, não tem perdido, 300 gramas de chocolate ao leite e também 300 gramas de creme de leite. A mesma medida que você usa para o chocolate, você vai usar do creme de leite, tá? A mesma quantidade. Mahara, esse ganache que está ensinando para recheio e também para cobrir, eu posso usar para blindar o bolo? Não, para blindar bolo mesmo, para ele ficar sequinho, aquele bem seguro, aí é outra receita, tá? Isso aqui é mais focado em recheio. E finalizar, colocar o restinho do creme de leite aqui. Eu gosto de ir colocando aos poucos, gente, porque às vezes, dependendo da temperatura em que está o creme de leite ou o chocolate, ele começa a querer ficar meio pastoso. E aí, se você coloca tudo o creme de leite, você não tem muito aonde recorrer. Então, eu gosto de colocando o creme de leite aos poucos, porque se fica pastoso e duro, ao colocar mais creme de leite aos poucos, ele vai voltando à textura perfeita de recheio de ganache, tá? Textura mais molinha. Ó. Aqui, para ele chegar num ponto perfeito para recheio, ele vai ter que descansar umas 6 horas em temperatura ambiente, tá? Mahara, eu não posso acelerar o processo na geladeira? Pode. Mas é que na geladeira a gente perde muito o controle da textura. Você vai ter que estar olhando toda hora, porque de repente, se você esquece da vida com esse recheio dentro da geladeira, pode ser que ele fique duro. Aí você vai ter que aquecer, ele vai voltar a ficar mole, depois você vai ter que deixar descansar de novo para endurecer. Por isso que a gente prefere deixar descansar em temperatura ambiente, tá? Fica mais cremoso também, parece, em temperatura ambiente. Ó, aqui ele tá pronto. Olha que lindo, tá? E agora ele tem que descansar para ficar firme. Fiz esse ao leite aqui, agora eu vou fazer um meio amargo para mostrar para vocês que também dá super certo, fica bem bonito também. Vamos lá? Aqui então, 300 gramas de chocolate meio amargo. Vou mostrar para vocês qual que eu tô utilizando.
Tô utilizando esse aqui, ó, Märklin 70%, tá? Gotas 70%. E vamos repetir o processo. De 30 em 30 segundos no micro-ondas, mexendo até derreter por completo. Derreti por completo aqui, ó, olha que lindo também. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou colocando aos poucos o creme de leite. Até incorporar por completo. Aqui a gente colocou, ó, coloquei menos creme de leite, ó, ele ficaria firme já, ó. Mas a gente não quer, né? A gente quer uma ganache para recheio. Então ele tem que ficar mais molinho. E para depois descansar. E aqui, olha que lindo. Olha como é que tá. Aqui também a gente deixa descansar, tá? Aqui eu já tenho uma ganache meio amarga que tá mais tempo descansando, para me mostrar para vocês como é que fica firme depois, ó. Ó. Aqui já tá mais tempo descansando, ó. Ó. Aí aqui fica completamente seguro pra gente trabalhar, ó. Descansou aqui, ó. Ó. E também depois recheando, né, no bolo, lá prensado no bolo, ela vai ficar mais firme ainda. Então você pode cobrir o bolo também se você quiser, depois levar pra geladeira que ela vai ficar mais firminha, tá? Ó. Recheios aqui, então. E o ao leite tem que esperar descansar mais para ele ficar mais firminho. Certo, pessoal? Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa. Armazenamento. Você pode colocar a ganache assim, embaladinha, que nem a gente fez com o nosso recheio de brigadeiro que a gente saborizou com canela. E aí você pode levar para a geladeira. O brigadeiro vai ter uma validade de 10 dias na geladeira, pote bem fechado, pode botar tampa depois, tá? Congelamento 30 dias, certo? As ganaches na geladeira vai ter uma durabilidade um pouco maior, né? Tem gente que fala que não, que a ganache tem uma durabilidade menor, mas no meu ponto de vista ela tem uma durabilidade... No meu ponto de vista, ela tem uma durabilidade maior dentro da geladeira. Então, vai durar ali uns 12 dias dentro da geladeira a ganache. Pode congelar? Pode. Gosto que congele? Não, tá? Principalmente trabalhando com chocolate assim e creme de leite que não teve cozimento, tá? Aqui não tem cozimento, né? A gente só aquece, mistura e o recheio tá praticamente pronto. É só deixar descansar e usar na prensagem do bolo. E o brigadeiro não, passou por cozimento, tanto o creme de leite quanto o leite condensado. Então, por isso que eu não indico o congelamento da ganache. Mas se você quiser congelar, pode congelar também, certo? Bom, pessoal, aqui, deixa eu continuar aqui um pouquinho falando sobre recheio com vocês. Aqui a gente tem um recheio de brigadeiro base branco, né? E vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra saborizar, né? Que tem gente que quer aprender. Recheio já tá pronto, já esfriou. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a pasta que a gente quer saborizar, né? Aqui eu escolhi a pasta de amarena, ó. Que é a cerejinha, tá? Vou saborizar com essa pasta. Tá? Como a pasta é muito forte, a gente coloca um pouquinho e mistura pra ver como é que vai ficar. Você pode saborizar do jeito que você quiser, com pasta saborizante, com pó saborizante, colocando uma própria geleia aqui da fruta mesmo, tá?
E você ia fazer da mesma maneira que eu tô fazendo aqui com a pasta, tá? Ó, só esse pouquinho que eu coloquei já foi suficiente para saborizar. Não quero muito forte. E aqui eu tô fazendo só para mostrar para vocês como é que se faz, tá? E aí depois que esfriou, você saborizou, você cobre novamente e deixa descansar, tá? Ó, não precisa ter medo, o recheio vai estar estruturado, então você não precisa ter medo de saborizar, tá? Só tem que deixar ele descansar depois bastante, de preferência de um dia para o outro, ou saboriza ele de manhã para usar no final da tarde, tá? Se for com o suco da fruta, sei que muita gente vai perguntar. Se for com o suco da fruta, por exemplo, um brigadeiro de limão, faz o brigadeiro tradicional, né? Branco, desliga o fogo depois que ele pegar no ponto, espera ele esfriar, tá? Depois que ele esfriou, você já pode colocar o suco de um limão ou meio limão, vai depender do limão que você vai utilizar. E aí você vai misturar, mexer esse suquinho do limão e aí você vai colocar um saquinho, plástico filme, cobrir e deixar descansar, de preferência de um dia para o outro, tá? É assim, se for suco de maracujá, a mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem, ó, saborizamos. Certo? Bom, gente, então agora, para ficar bem completo, para que vocês consigam, de fato, caminhar rumo ao bolo perfeito em 5 dias, eu não poderia deixar de fazer uma prensagem aqui com vocês, tá? Vou fazer uma prensagem livre, né, que eu gosto de chamar de livre, porque eu vou fazer a montagem do bolo e depois é que eu vou vir com acetato e vou prender aqui para fazer essa prensagem, tá? Tem a prensagem que você pode fazer ela dentro da forma, ou colocar um acetato dentro da forma e fazer a prensagem também, tem várias maneiras. Eu vou fazer essa daqui hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar as massas que a gente utilizou na nossa aula, tá? Só para mostrar a prensagem para vocês, tá? Não vão fazer essa combinação aqui para fazer para os clientes de vocês, até porque o cliente, geralmente ele já vem com o desejo dele de sabor já definido na hora da encomenda, né? Então, aqui eu tô usando a massa de churros, né? Vou colocar aqui uma caldinha, tá? A caldinha também, que eu gosto muito para conseguir o resultado do bolo perfeito, é a calda base neutra, tá? Geralmente é 500 ml de água, 2 colheres de sopa bem cheinha de açúcar refinado e 10 gotinhas, de 10 a 15 gotinhas de essência de baunilha, tá? Aí eu coloco tudo numa panela, quando levanta a fervura eu conto uns 5, 7 minutos, depois tiro da panela, coloco nas bisnaguinhas, deixo esfriar e utilizo, tá? Tem uma validade de 7 dias também dentro da geladeira, tá? Vou pegar aqui o meu recheio de canela e vou colocar aqui no meu bolo. Dou um espacinho, ó, não coloco o recheio até a borda, porque depois a gente vai apertar um pouquinho e o recheio vai se acomodar até a beiradinha, tá? Então vamos lá. As nossas massas aqui ficou com um disco mais ou menos de 3,5 centímetros, tá? Olha, o recheio ainda tá aqui pra mim, ele tá morninho, mas você tem que esperar ele esfriar de um dia pro outro, tá, gente? Que daí ele vai criar estrutura. Mas olha só que eu fiz o recheio na aula e ele já tá estruturado, ó. Já tá firminho, mas esperem esfriar completamente, tá? Agora eu vou pegar a minha massa de Red Velvet. Vou colocar no meio para ela ficar no meio do bolo, tá? Ó, uma massa bonita. Olha que massa linda, gente. Massa também tá, a massa tem que estar descansada, de preferência de um dia para o outro. Faz diferença para você ter o bolo perfeito, tá? Então,
um dos segredos aí é a paciência, né, gente? A organização, fazer as coisas com antecedência, não deixar para a última hora. Se você deixar para a última hora, você vai ter problemas. Vou colocar agora outra camadinha de recheio, dando um espacinho sempre, porque depois venha o acetato. Agora eu vou usar a nossa massa, essa daqui que a gente fez. Vou virar ela assim. Ó. Quis massa. Uma massa mais linda que a outra, olha, gente. Uma mais perfeita que a outra. E agora é que a gente vai fazer a nossa prensagem, né? A montagem foi livre e agora eu faço a prensagem com acetato. O acetato, ele vem todo enroladinho assim. Aí a gente abre ele assim e puxa ele ao contrário, ó. Faz assim, ó, tá? Então eu coloco aqui. Puxo bem pra apertar bem, tá? Ó, fechei. Vou pegar uma fitinha adesiva que eu já tenho aqui separada e vou colar aqui. Como eu uso os meus acetatos para fazer bolo alto também, eu não vou cortar ele. Eu fico com pena porque eu posso usar esse mesmo acetato para fazer uma prensagem num bolo, por exemplo, de altura dupla, tá? Mas se você vai ter o costume de fazer sempre a mesma altura do bolo, com as mesmas camadas de recheio, aí você pode cortar o acetato e deixar ele mais baixinho. Ou comprar já ele mais baixinho, tá? Então aqui a gente prensou, fiz a prensagem. O que eu faço agora? Agora eu vou dar uma apertadinha, ó, e o recheio que tinha ficado mais pra dentro, ele vai indo pra fora, ó. Ele vai indo pro seu devido lugar, tá? Ó. Aperta um pouquinho no meio, tá? Dou essa leve apertadinha. E agora o que eu faço? Vou colocar a calda aqui também. Mahara, eu tenho medo da quantidade de calda que eu coloco. Geralmente, deixa eu falar pra vocês, aqui a gente usou, ó, metade da bisnaga pra molhar. Mas o que acontece? As minhas massas, elas estão extremamente úmidas, né? Foram bem armazenadas, são massas amanteigadas, estão úmidas. Então não tem a necessidade de regar demais. Mas se você vai usar, por exemplo, um pão de ló, que já é mais seco por natureza, talvez você vai ter que colocar, dependendo do diâmetro da forma, até metade de uma bisnaguinha em cada camada, tá? Eu dificilmente faço isso. Geralmente, no máximo, uma bisnaga para mim é suficiente quando é um bolo assim que vai 3 discos de massa. Mas vai depender muito, tá? Depende do tamanho do diâmetro da forma, certo? Coloquei. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um saquinho e vou botar em contato com a minha massa aqui, para que o nosso bolo não resseque lá dentro da geladeira. Porque agora ele vai lá para dentro da geladeira e vai dormir lá na geladeira, né? Ele vai passar a noite lá, vai ficar lá em torno de 12 horas dentro da geladeira, até a gente desenformar ele para fazer a decoração. Então aqui, ó, coloco em contato aqui a massa, na massa, saquinho. Esse saquinho aqui vai manter a nossa massa bem protegida e vai manter a umidade do bolo, não vai ressecar nem nada. Amanhã ele vai estar perfeito para receber o nosso chantilly ou o nosso chantininho no ponto correto. Vai estar super estruturado. Não podia deixar de fazer uma prensagem para vocês, certo? Depois que eu prensei, então, agora geladeira por 12 horas. Sem ficar mexendo, sem nada, vai ficar bem firme, bem bonito.
Bom, pessoal, então, bolo prensado. Até aqui, o nosso quebra-cabeça está se encaminhando. Já fizemos a massa perfeita, recheio perfeito, a prensagem perfeita. Tá tudo se encaminhando para na próxima aula a gente finalizar o nosso bolo perfeito em 5 dias. Na nossa próxima videoaula, teremos o chantininho, o ponto do chantilly. Qual é o ponto? Vamos trabalhar com bicos. Vou fazer 3 decorações de bolos juntinho com vocês. E vamos precificar um bolo inteirinho em passo a passo juntos, para que você nunca mais tenha problema na hora da precificação dos seus bolos decorados. E pessoal, não esqueçam, amanhã é o grande dia. Amanhã, às 6 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso completo para iniciantes, Escola de Bolos 4.0, 4 em 1. Não esqueçam que amanhã bem cedinho você vai ter a oportunidade de dar aquele passo à frente e adquirir, se tornar um aluno oficial da Mahara Bortolotti. Amanhã mesmo, amanhã às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, já teremos vários alunos para essa turma. Já vai ter gente lá dentro da área de membros assistindo todas as nossas videoaulas, olhando os conteúdos, as nossas apostilas. Eu tenho certeza que vai ser transformador e que vai ter muita gente. Não esqueçam que a gente tá dando um desconto de R$500, né? O curso seria R$697 e a gente vai fazer amanhã por R$197. Então não percam, vai poder parcelar no cartão de crédito, fazer por Pix, boleto bancário. Então aguarde que o administrador do grupo vai passar todas as informações direitinho lá no grupo em que você está participando do nosso curso, certo? Então eu fico por aqui, essa aula foi incrivelmente maravilhosa, coloquem em prática. Não esqueçam de me marcar lá no meu Instagram oficial, Mahara Bortolotti 1, para que eu veja se vocês estão colocando em prática as nossas receitas. Podem marcar lá a hashtag meu bolo perfeito em 5 dias, que eu vou saber que são minhas alunas e que estão participando do nosso evento. Mais informações importantes, coisas que a gente tem que ir passando para vocês durante essa semana, os administradores é que vão liberando lá dentro dos grupos. Então não deixem de ler nada que eles colocam lá, certo? Então eu fico por aqui, um beijão e amanhã é um grande dia. Até amanhã!